A dica rápida de hoje é sobre tempo de meia-vida. Imagina que você está diante de uma questão que diga para você a seguinte situação. Uma amostra de 20 gramas do isótopo tecnécio-99, cuja meia-vida é de 6 horas, fica reduzida a 1,25 gramas após quanto tempo? Bom, essa questão simples, a maioria das pessoas fazem o quê? Fazem da forma convencional. Pegam a massa inicial desse isótopo radioativo e vão dividindo essa massa pela metade até que se chegue na massa final. Nesse caso, para esse exemplo, ficaria da seguinte forma. Você tem uma amostra inicial de 20 gramas desse isótopo radioativo. Cada vez que se passa uma meia-vida, a meia-vida são 6 horas, essa massa se reduz à metade. Lembra, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa de um radioisótopo se reduza à metade. Esse tempo de meia-vida varia de isótopo para isótopo. No caso do tecnécio, a meia-vida são 6 horas, ou seja, cada vez que se passam 6 horas, a massa dele é reduzida à metade. Então, você começou com 20 gramas. Se passaram 6 horas, essa massa se reduz à metade, 10 gramas. Se passaram mais 6 horas, essa massa se reduz à metade, 5 gramas. Se passaram mais 6 horas, essa massa se reduz à metade, 2,5 gramas. Se passaram mais 6 horas e essa massa se reduz à metade, 1,25 gramas. Cheguei na massa final? Cheguei. Ele falou que fica reduzida a 1,25, eu cheguei a 1,25. E esse evento teve uma duração de quantas horas? Aqui, ó, 6 horas, com mais 6 são 12, com mais 12 daqui, ó, são 24 horas. Então, se passaram ao todo 24 horas. Essa seria a resposta do problema. Então, levam 24 horas para que essa massa saia de 20 e se reduza a 1,25. Professor, mas qual é a dica rápida, então? Muito bem. Para esse problema, fazer desse jeito é relativamente fácil, porque a distância, ou melhor, a diferença entre a massa inicial e a massa final é pequena. Veja, eu comecei com 20 e terminei com 1,25. Só que eu quero que você imagine uma situação de um problema que a tua massa inicial é muito grande e a massa final é muito pequena. Imagina resolver esse problema da forma tradicional e dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. Você vai passar um tempão em uma única questão. Aí vem a fórmula da meia-vida. Como a meia-vida é uma função exponencial, massa inicial dividido pela massa final é igual a 2 elevado a x, em que esse x aqui, galera, ele é o número de meias-vidas. O x é o número de meias-vidas. Professor, o que significa número de meias-vidas? É o número de vezes que essa massa se reduziu à metade. Como eu falei para vocês, para esse problema que eu coloquei, fazer do primeiro jeito de boa, tranquilidade total. Mas eu estou pensando na situação em que você tem uma diferença de massa muito grande. Para esses casos, a fórmula é bastante útil. Vamos experimentar fazer esse problema com a fórmula? Qual é a massa inicial do meu isótopo radioativo? 20 gramas. Qual é a massa final? Eu quero chegar em 1,25. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x. Teríamos, então, essa expressão. 20 dividido por 1,25, galera, vai dar 16. Então, nós temos 16 é igual a 2 elevado a x. Esse x, logicamente, vale 4. E o que é o x? O x são 4 meias-vidas, ou seja, esse 4 significa que o 20, para chegar em 1,25, foi reduzido à metade, foi feito esse processo de redução da massa pela metade por 4 vezes. E aí, como é que eu finalizaria a questão? Se uma meia-vida, ela tem duração de 6 horas, de acordo com a questão, ó, cuja meia-vida é 6 horas, ou seja, 6 horas é o tempo de uma meia-vida. Se uma meia-vida demora 6 horas para acontecer,
4 meias-vidas, que foi o valor do x que eu achei, demorariam quantas horas? 6 vezes 4, galera, igualmente vai dar 24 horas. Ó. Então, você chega exatamente na mesma resposta. Qual é a sugestão que eu te dou para a gente finalizar essa dica rápida? Se você está fazendo um problema simples, que a diferença entre a massa inicial e a massa final é pequena, faz reduzindo a metade mesmo. Ó. Rapidinho você chega na resposta. Agora, se você estiver fazendo um problema que a diferença entre a massa inicial e a massa final for muito grande, ou que o número de meias-vidas não é um número inteiro, aí nesse caso a recomendação é você utilizar a fórmula da meia-vida, beleza? Ficou claro, galerinha? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com seus amigos para ajudar o crescimento do canal. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima dica rápida aqui do canal. Grande abraço a todos, gente, e até a próxima. Valeu!